Bom, gente, então boa noite. Estamos juntos de Boa novo. noite. Boa noite a todos. É muito bom ver essa salinha aqui recheada. E antes de começar, gente, eu queria trazer realmente aqui, né, que a gente estava falando um pouquinho antes da gente começar a nossa gravação, do poder da intenção. Tudo que a gente intenciona, de alguma forma, vai acontecer na nossa vida. Vai mesmo. Então a gente. Deixa eu só desligar esses microfones aqui. Só para depois não ficar com isso. Então, tudo que a gente intenciona acontece. Então, a gente pode intencionar as coisas mais loucas e mais leves. Então, isso que eu falei para vocês, que a gente intencionou, que até durante as nossas conversas, durante as nossas gargalhadas, durante as nossas brincadeiras, a gente já tem insights e curas, e isso realmente vem acontecendo, de fato. E outra coisa também, que acontece até no nosso grupo, e que acontece também na minha amizade com a Paula, eu falo com ela, Paula, eu conheço o seu coração. Então, tudo que você sabe do meu, e que você enxerga, e que você, durante até as suas próprias, os seus próprios insights, as suas próprias vivências, quando você sentir que alguma coisa tem a ver comigo, pode habilitar em mim, pode tirar, entendeu? Eu te dou livre acesso. Por quê? Porque a gente conhece o coração. Quando a gente conhece o coração, eu não tenho a menor resistência com isso. Então, as coisas mais difíceis eu posso ouvir tranquilamente de quem eu conheço o coração, porque eu sei que as minhas dificuldades, elas estão sendo olhadas por alguém que não está me julgando, por alguém que não está me poupando, que é o mais importante. Às vezes a gente quer ser poupado, a gente encontra o significado de carinho, de amor, quando a gente é poupado de alguma coisa. Só que eu falo com pureza de coração e de alma. A gente, quando é poupado, muitas vezes a gente não está sendo ajudado. Então a gente percebe o amor real mesmo, a gente percebe que a gente está sendo ajudado quando a gente não é poupado. Então a gente tem que saber muito bem com quem a gente caminha para que a gente tenha essa abertura para a gente ser chacoalhado mesmo. Então a Paula faz isso comigo. Tem hora que eu faço alguma pergunta, ela me trava, por quê? Porque ela sabe que é isso que eu preciso. Então, a gente se sente muito confortável nesse lugar de confiança. Por quê? Porque eu não quero ouvir o que é minha zona de conforto. Eu quero justamente ouvir o que é a minha zona de desconforto. Porque é nessa hora que eu vou me sentir apoiada. É nessa hora que eu vou sentir que eu tenho ali uma amizade, um apoio, uma retaguarda. Não é na hora que eu me mantenho, sabe, acarinhada na minha zona de conforto. E quando eu falo que isso tem a ver também com o nosso grupo, porque aqui a gente fala coisas e a gente pode, né, se abrir aqui para as situações desafiadoras, para as dificuldades que a gente passa na nossa vida. O tempo todo a gente está sendo desafiado. E se a gente não estiver sendo desafiado, pode crer que a gente vai estar felizinha, tá tudo bem. Por quê? Porque a gente está num lugar que a gente conhece. Cada vez que a gente vai para um desafio, que a gente vai para um próximo nível, a gente vai experimentar as nossas dores, as nossas travas, os nossos bloqueios. E por isso o melhor lugar que a gente tem para estar é nesse lugar de desafio, para que a gente olhe o que tem dentro da gente. Quando a gente está numa zona de conforto, numa zona segura, numa zona do conhecido, tudo que está ali dentro de trava, de bloqueio, eu não estou olhando, não está sendo acionado. Então, quando a gente pensa, eu não quero correr, eu não quero me expor, eu não quero esse enfrentamento, eu não quero habilitar minha coragem para o novo, eu também não vou entrar em contato.
com as minhas travas, com as minhas dores, com os meus bloqueios, com as minhas memórias. Não vou. E aí eu penso que tá tudo bem. Tá, mas eu tô parada. E a nossa natureza não é estar parada. A natureza humana, a natureza, aliás, né, do nosso universo inteiro, é um fluxo constante. Então, sei lá, anteontem estava um calor aqui, a gente estava na praia, hoje eu tô com frio, tá chovendo, tá tudo. Quer dizer, olha o movimento o tempo inteiro. E às vezes a gente reclama, né? Às vezes a gente reclama que está chovendo, aí a gente não quer que chova. Olha a paranoia que nós seres humanos temos diante da natureza que ensina pra gente que é um fluxo, que é mutável, que é o tempo todo isso, e a gente quer estabilidade. Olha que loucura. Quando a gente tem estabilidade, a gente tem, na verdade, uma situação de quase que um comazinho. Vamos parar de viver um pouquinho? Vamos, para. Aí daqui a pouco incomoda, vamos viver um pouquinho. Aí para. Por quê? Porque eu quero essa estabilidade, que ela não existe na gente. O que que existe? E eu estava até falando isso na hora que a gente estava caminhando, e eu acho que eu já falei isso para vocês aqui, o tempo inteiro, para que a gente se mova, para que a gente caminhe, e o ideal, né, o natural é que a gente caminhe, todo movimento de caminhada é um constante equilíbrio e desequilíbrio. O tempo inteiro. Então, como é no micro, é no macro. Então, como é no nosso movimento que a gente nem se dá conta, a gente entra em desequilíbrio o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está no desconhecido. Cada vez que os nossos pés fazem uma caminhada, ele sai do equilíbrio completamente. Na hora que você bota o peso aqui e sai daqui, ele entra total desequilíbrio. E quando entra em total desequilíbrio e vai colocar o pé em algum lugar, esse lugar ele é novo. Então a gente tem isso no nosso sistema a gente tem isso. E por que que a gente não vive isso? Por causa de uma configuração. A gente recebeu uma configuração e a gente confia na configuração, que aliás é legal que a gente fale porque vem também de encontro com o que foi falado ontem no CPG com relação à identidade. Então a gente recebe uma configuração que retira da gente, e não tem nenhuma culpa nisso, tá, gente? É como que vem sendo apresentado isso pra gente. E agora a gente faz assim, começa a entender, sai dessa ciranda e começa a sair pela porta estreita, porque não é todo mundo que vai conseguir ver isso, mas quando começa a fazer sentido pra gente, falo, ah, é isso aí. Começa a fazer sentido para mim, eu vou saindo desse carrossel que fica girando automatizado, ó, por séculos e séculos e séculos, ele está rodando assim. E a gente, quando entra no game, a gente já entra sendo configurado por aquilo que já está estabelecido, mas não quer dizer que seja a nossa natureza. Então, a nossa natureza, ela já vem com um certo comprometimento, porque a gente já traz um programinha. E aí, quando chega aqui, a gente, através das pessoas mais próximas da gente, normalmente pai e mãe, a gente vai sendo reconfigurado. E a gente vai sendo reconfigurado a partir das dores, das dificuldades, das inseguranças dos nossos pais, que foram configurados a partir das dores, dificuldades, desafios dos nossos avós e bisavós e tataravós, e a nossa ancestralidade foi configurando até a gente chegar aqui. E quando a gente chega aqui, a gente chega com uma configuração e a gente acredita nessa configuração. Por isso que muitas vezes, eu diria, praticamente, já que a gente não tem ainda essa consciência muito desenvolvida, eu diria que praticamente quase 100%, a gente não desenvolve a nossa potência completa. Por quê? Porque a gente está trabalhando no modo configurado, mas não no nosso modo natural. E no nosso modo natural, a gente teria, mesmo assim, no modo natural, se a gente não tivesse nenhuma interferência,
No nosso modo natural, a gente continuaria caminhando, caminhando e caminhando, e sempre o novo, e sempre o desafio. Isso já seria, por si só, um desafio bacana, né? De vida, de experiência aqui. Só que a gente traz a configuração. De quem? Dos nossos pais, que também receberam uma configuração a partir dos avós, e assim vai. Então, ontem, quando foi falado sobre identidade, num outro enfoque, a gente fez um exercício, né, de ver, caramba, qual é a minha essência? Onde a minha essência ficou, comprometida? Aí a gente acha que a nossa essência ficou comprometida onde a gente vê. Bacana, a gente já está vendo que na infância eu já tive um comprometimento da minha identidade. Mas quem disse que a minha infância, só para mergulhar um pouquinho mais profundo só, quem disse que a minha infância eu também não desenvolvi uma identidade a partir de uma proteção? A gente vai desenvolvendo, né, uma defesa. E o que é legal da gente falar sobre isso é que na hora que a gente fala, principalmente num grupo onde a gente não tem um alto nível de resistência, porque a gente se confia, porque a gente faz um trabalho aqui de experiência e treinamento de amor, a gente vai baixando as resistências, a gente ouve isso com mais facilidade. Quando a gente ouve com mais facilidade, isso entra no nosso sistema. Quando entra no nosso sistema, nós temos uma inteligência infinita, que é uma conexão. A gente tem essa inteligência dentro da gente, ela é natural da gente. Então a gente começa a perceber isso quando a gente tem reuniões dessas aqui, como a gente está tendo agora, e a gente começa a entender que essa nossa inteligência infinita, ela é um acesso e a gente precisa estar com esse canal limpo. Então, quanto mais a gente entende de configuração, quanto mais a gente entende de pai e mãe configurando a gente, quanto mais a gente entende que mesmo eu bebezinha, eu também fui alterando a minha identidade pelas minhas defesas. Eu também fui alterando. E eu posso mexer nisso, porque eu tenho uma matriz original. Eu tenho. Se eu tivesse nascido num outro ambiente, com mais consciência, com mais aconchego, com mais blindagem energética, eu teria uma outra forma de me defender. Talvez eu não precisaria me defender tanto, e a minha identidade poderia ser muito mais autenticada, né? Ela poderia estar muito mais dentro da minha autenticidade. Então, gente, eu quero só saber se todo mundo está entendendo, porque essa é só uma conversa para a gente começar a abrir. A Paula usou ontem uma metáfora muito interessante do animalzinho de poder segurando um martelinho e Tem um nome, mas tanto ela esqueceu como eu também, que é tipo um prego gorduchinho, assim, sabe? Que a gente fica com o martelinho assim para ir descascando alguma coisa. Pode ser também uma lapidação, mas quando a gente usa para descascar, às vezes, sabe? Um piso, alguma coisa assim. Então, é como se a gente tivesse uma camada na gente, uma casquinha de ovo, não? Como a gente tivesse, e a gente fosse com esse martelinho retirando essas defesas, essas resistências. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui, se a gente conseguir entender o que está sendo dito, é como se fosse uma aguinha morna com um adstringente. É só para ir soltando, soltando algumas camadas de configurações e gorduras, assim, sabe, agarradinhas na gente, e a gente vai soltando. Quando a gente vai soltando, o nosso sistema vai começando a entender que é seguro eu abrir mão das configurações, porque senão eu não consigo abrir mão das configurações que me foram feitas. Porque se eu já tenho essa configuração desde sempre, desde que eu me entendo por gente, como que eu posso me sentir segura de mexer nessas configurações? O que que vai acontecer comigo? Então, quando a gente fala
de transformação, quando a gente fala que a gente vai se transformar, que a gente vai se desenvolver, a gente sempre pensa que a gente vai se transformar em alguém. Só que não. Quando a gente fala nesse sentido que eu estou trazendo aqui para vocês, né, da nossa potência, quando a gente fala em transformação, a gente está se transformando em quem a gente é em essência, em quem a gente é realmente, retirando essas camadinhas que não somos nós, que são as defesas, as inseguranças, as fragilidades, tudo aquilo que foi configurado na gente a partir dos medos alheios. Entende, gente? Então, quem tem filho sabe ver isso muito mais fácil. Meu filho, por exemplo, eu não sou uma mãe que botou medo nos meus filhos. Não botei mesmo. Então, meus filhos são até bem saidinhos. Já moram sozinhos desde os 21 anos, já estão empreendendo e tomando um cacete, e tá bacana, porque eu estimulo muito eles. Agora, tem um medo que eles falam até hoje. O meu filho mais novo, o Pedro, fala muito isso. E quando eu chego na varanda, ele mesmo fala: sai daí, mãe! Por quê? Porque quando eles eram pequenos, eu sempre morei no 16º andar. Então eu tinha muito medo, porque menino é muito mais endiabrado. Quer dizer, há controvérsias, né? Hoje a gente vê tantas meninas aí que, porra, botam os meninos no chinelo. Mas eu tinha tido uma vez uma experiência com 13, 14 anos, que eu tinha uma amiga que morava no 12º andar, a Adriana do Magrão, Rony, e a gente um dia estava na casa dela e o Máriozinho, ele não está aqui hoje, mas o nosso Máriozinho, sentou no guarda-corpo, lá no parapeito da varanda, da grade. E eu fiquei maluca com aquilo. E se eu falasse que estava maluco, sai daí, é pior, porque aí você não pode dar agitação nenhuma quando alguém está fazendo uma doideira dessa. Então eu falei, desde novinho eu já tinha essa consciência, né? Na hora que você vê um risco, monta o teu campo energético, defende aquilo ali, mas não bota pilha, porque numa dessa, como eu vi aquilo, aquilo ficou na minha cabeça. E aí, com 2 filhos meninos, eu pensei, pô, menino às vezes faz essas doideiras na hora que está no meio de amigos. Não estou falando em casa, mas estou falando no meio de amigos, porque eu tinha visto isso na minha adolescência. Então, eu ficava falando muito com eles, não pode, não faz isso, não faz isso, a cabeça é pesada. Então, de tanto que eu falava, foi a única coisa que o meu filho mais novo desenvolveu uma trava. E hoje eu fico até querendo tirar isso dele. Porque eu falo, não tem mais necessidade, mas registrou, configurou. Foi a única coisa que eu lembro de ter sido assim bem forte. Pode ter tido, lógico, outras que a gente faz sem sentir. Mas eu sempre tive um cuidado maior de não passar, gente. Então, imagina quantos medos os nossos pais passaram para a gente e configuraram a gente. De outra época, onde a gente tinha muito mais regras, onde a gente tinha muito mais, sabe, condições. Hoje que a gente está muito mais liberado, hoje que a gente tem muito mais informação, a gente pode lidar com as coisas de uma forma muito mais suave, mesmo assim, a gente percebe, né, que não tem como a gente evitar. Então, por isso que eu estou falando que é uma porta muito estreita o que a gente está falando aqui. E nesse lugar, se a gente trabalhar, a gente vai ver uma transformação muito grande na gente. Mas não uma transformação em alguém, mas na gente de verdade. Porque quando a gente se transforma na gente em essência, que é isso que eu vou trazer para cá, corroborando com o que a Paula trouxe ontem na CPG, e a gente vai treinar cada vez mais essa reconexão com a nossa identidade, por quê? Porque quando a gente acessa, quando a gente reconecta com a nossa identidade, a gente reconecta com a nossa potência máxima. Se eu confundo um peixe, boto ele do lado de um pato, ele vai olhar para o pato e ele vai falar: cara, tem alguma coisa de errado comigo, porque a minha boca não é assim. Ele vai até querer fazer harmonização facial, porque ele vai ver o pato, vai olhar para aquela boquinha dele e ele vai querer fazer alguma coisa. Ele vai falar: pô, não tá legal. E ele vai começar a se transformar. Aí ele já não vai conseguir nadar por causa daquela boca. No meio ele não vai conseguir nadar direito, mas ele vai se tomar como referência o pato que está do lado dele. E aí eu vou falar para os dois assim: olha.
eu tô com uma emergência. Corre esse lago aqui, pega lá na outra margem um pote lá de ouro que eu tô precisando urgente aqui. O pato, ele não vai saber o que fazer, porque ele está olhando para o peixe, então ele vai tentar mergulhar mais fundo, ele não vai ter velocidade. O peixe vai olhar para o pato e vai querer ficar ali, sabe, com a barbatana dele, achando que é aquela coisa das asas do pato, ele vai tentar fazer pela superfície e não vai nadar direito. Então eu tenho que mostrar para o pato, se são meus dois filhos, que o pato ele é pato, e a potência máxima dele vai ser quando ele reconhecer que ele é pato. Porque ele vai ter a maior velocidade do mundo para chegar na outra margem sendo pato, 100% pato. E o peixe, ele vai ter 100% da potência dele se ele tiver certeza que ele não tem bico de pato, que ele não tem asa de pato, que ele não tem nada, que ele tem barbatana, que ele tem, sabe, uma escama que dá uma aerodinâmica para ele e que ele nada de uma forma muito veloz quando ele entende que ele é só peixe. João, Alguém quer não falar? precisa. Alguém abriu o microfone para falar ou foi por engano? Entendeu, gente? Então, quando a gente entende nessa metáfora e a gente entende que a nossa potência, ela é sem esforço, sem sacrifício, ela é uma potência para levar a gente para os nossos próximos desafios. Não quer dizer que quando a gente encontra a nossa identidade, a gente não tem mais desafio nenhum. Quer dizer que agora o game ficou legal, porque eu sei que eu vou entrar nos meus desafios sendo eu, puramente eu, sem as inseguranças da minha mãe, sem os medos do meu pai, sem nada. Porque as inseguranças do meu pai, os medos da minha mãe, eu estou falando isso genericamente, tá, gente? Não é que tenha tido isso no meu caso, por exemplo. Mas eu sei que cada família, cada estrutura familiar, cada sistema traz uma trava relacionada a como foi a sua própria criação. E muitas vezes a gente pensa que a nossa criação foi super ok. E eu sempre pensei que a minha tivesse sido super ok. Por quê? Porque se a gente é configurado, a gente não sabe como é ser diferente. Se a gente não tem essa conversa aqui, eu vou dizer que o meu tá tudo ok. Para todo mundo que eu falo sobre o inconsciente, a pessoa fala, mas eu não tenho isso. Eu falo, meu Deus, qual é a parte do inconsciente que a pessoa acha que é consciente? Então é difícil até a gente entender que realmente a gente acredita nas nossas configurações, como sendo a nossa identidade. Então, gente, hoje a gente vai falar menos e a gente vai praticar mais, porque a prática ela vai trazer para a gente a possibilidade da gente ir soltando, soltando os nossos condicionamentos presos à nossa identidade, entre aspas. E quando a gente solta e a gente começa a dizer para essa nossa identidade que a gente está pronto para acessar, para reconectar com a nossa essência real, para a nossa matriz original, para quem eu sou em essência, desde antes de eu me tornar minha primeira célula. Desde a hora que eu entrei aqui, eu venho só com isso. E todas aquelas experiências que eu tive dentro da barriga, eu vou saber separar e vou saber manter a minha integridade, a minha identidade. Como isso, Rosana, já que a gente não sabe, intencionando primeiramente. Depois a gente vai saber sim. O nosso inconsciente traz tudo para gente. Nosso campo emocional inconsciente, ele traz tudo pra gente. E a nossa mente subconsciente, ela já vem antes de tudo isso. Ela já vem antes. Se a gente acredita realmente que a gente é um complexo, é uma complexidade muito maior do que simplesmente da gestação até aqui, a gente já sabe que a gente já traz uma consciência antes da gente chegar na barriga da mamãe. Antes da gente chegar no saco do papai, a gente já traz uma consciência.
Por isso que a gente ganha a corrida, porque tem uma consciência ali, dizendo, essa vida é minha, eu tenho o que fazer nessa vida, pronto. Então ali já tem uma consciência e já é a nossa. Então, quanto mais a gente consegue entender, honrar, valorizar, agradecer e tudo, os nossos pais, mas a gente retoma a nossa identidade, aí a gente, ó, aí a gente voa. E o mais legal é que nesse campo energético, quando a gente sai da bolha, quando a gente fura essa bolha e a gente sai dessa dessa ciranda, a gente também habilita essa cura nos nossos pais e nos nossos antepassados. Não é necessariamente sendo falado, ao contrário, se a gente falar, a gente espanta eles, aí mesmo é que dá ruim. É só no campo energético. Quanto mais a gente se liberta, quanto mais a gente traz de volta a nossa identidade, mais a gente possibilita a identidade dos nossos pais, porque elas também estão comprometidas. Então, quanto mais a gente vai regressando a quem a gente é na nossa matriz original, mais a gente permite também que os nossos pais, os nossos avós e a nossa ancestralidade tomem essa consciência também, porque a gente está todo mundo conectado. Tá bom, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Tá tudo ok? Deu para entender tudo? Acho que tem muita mulher olhando para o pai. Ah, isso é verdade. É verdade, Thaís. Inclusive nas boquinhas, né? Não seria uma estaca. Bom, deixa eu ler do início, que eu tenho Rosana, mania de ler tudo de. Oi, amor, quem me chama? de- Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Acha? Então, existe uma possibilidade da gente desencarnar dessa, dessa imagem desses ancestrais e, tipo assim, renovar uma nova imagem nossa? Não uma nova imagem, a nossa Tipo assim, imagem. sim, Sim, tipo assim, lógico que sair do sim. comodismo que a gente foi configurado, mas aí, quando a gente cresce, a gente tem uma nova configuração da gente, da si próprio. Total. É o que a gente está fazendo aqui. A Ah, gente tem uma condição da gente retornar. Se a gente vai conseguir 100% da nossa originalidade, eu não sei, Fê, mas que a gente tem condição de, com essa consciência, a gente liberar aquilo que não somos nós, a gente libera. Eu não sou isso aqui, porque isso não é comum, isso não é confortável para mim, isso não me dá potência, então eu não sou isso. Eu não sou essa limitação que está dentro de mim, eu não sou isso. E quando eu reconheço isso, eu também libero os meus pais da condição de serem, entre aspas, perfeitos para mim. Porque eles também não são aquela identidade que foi apresentada para a gente desde o momento do nosso nascimento, desde o momento que a gente estava na barriga da nossa mãe. Não são eles. Aquilo ali também é uma configuração de dores e memórias desde a ancestralidade. Então, quanto mais a gente vai tomando essa consciência, vai saindo da bolha, são conversas profundas, são consciências profundas, por isso que a gente aqui a gente tenta experienciar ao máximo isso, para que não seja intelectual. Tudo que eu não quero que o Calma na Alma seja é intelectual. Eu tento falar da forma mais simples possível, algo que é profundo, e que a gente vai direto para uma experiência para a gente ir soltando isso dentro da gente. Eu estou falando isso com você, Fê, e estou sentindo a sim. energia do grupo, e eu estou tonta. Por que que eu sinto esse giro mesmo? Eu fico tonta, porque é muita energia. E como eu capto muita energia, tudo isso que está passando na cabeça de todos nós aqui tá sendo de alguma forma, captado por mim. Mas é uma energia boa. Lógico que é, mas é uma energia normal. Quando algo novo entra no meu sistema, o meu sistema todo fica assim. Você não nota que quando a gente às vezes começa a mudar a nossa vibração, a gente está, às vezes, chega tenso e começa a relaxar, a gente começa a bocejar, a gente começa a sentir uma moleza, a gente está mudando uma vibração. E quando a gente traz informações novas que entram no nosso sistema e a gente às vezes
tende a, caramba, isso está fazendo sentido para mim, mas de alguma forma tem uma parte minha também se defendendo disso porque é novo. Dá essa zonzeira, é normal. Eu atendo muita gente. Durante as sessões, muitas vezes eu fico tonta. É normal para mim. Isso é um sinal de que as coisas estão acontecendo. Se Ah, não ok. acontecesse nada, eu ia falar: nossa, eu acho que ninguém absorveu nada, porque eu não senti nada. Entende? Então, meu corpo Sim, vibra, vem insights que eu não tinha programado. O tempo todo isso está acontecendo. Se não acontecer nada, eu falo: nossa, hoje não teve reunião, não teve ninguém aqui, ninguém absorveu nada. Entende? sim, E a gente vai se acostumando com isso. Então, quando você sentir que o teu corpo está vibrando, que alguma coisa está acontecendo, tem insights acontecendo. Todos nós temos isso. Só que a gente não percebe muitas vezes. E quando a gente vai entendendo, nossa, aí toda hora a gente quer dar uma parada para se observar. E cada vez que a gente se observa, a gente sai daquele lugar fortalecido e a gente vai cada vez também, através desse conhecimento e do autoconhecimento, a gente vai retornando também para a nossa identidade. Tá claro, Fê? compreendi. Sim, é claríssimo. Obrigado. De nada, amore. Então, consciência na alma, Cássia falando aqui, novo nome. É consciência na alma, podemos mudar. Nada de calma. Gostei. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso, Cássia. Ai, nem acredito que hoje vou conseguir ver essa maravilha ao vivo. Ai, que legal, Rô. Obrigada. É muito bom ter você aqui, porque fortalece o nosso grupo. A potência do nosso grupo, ela se faz também com essa quantidade de amor que a gente coloca aqui. Isso aqui é uma usina, gente. Vou repetir isso sempre, porque a gente se prevalece desse combustível que a gente gera aqui, tá? Olhando para o pato, acho que muita mulher olhando para o pato de novo. Ah, os filhos cura, a cura também alcança? Claro, claro. Quando eu resolvo questões na minha linha, eu também libero meus filhos. O tempo todo é isso. Mesmo que eles já sejam nascidos e que sejam mais velhos, eu estou resolvendo. A gente é um campo energético. Quando eu mantenho uma consciência, eu mantenho uma consciência ligada a todo mundo também. Por isso que é legal, a gente está sempre. Por isso que eu brinco, né? O melhor lugar que a gente tem é aqui o tempo todo, fazendo a nossa cabeça ter novas consciências para a gente se libertando. Mas às vezes a gente prefere outros tipos de distração e eu não julgo, gente, porque cada um tem seu tempo. E quem está nesse momento bebendo, curtindo em bar e falando, sabe, fofoca e olhando rede social, tá tudo certo também. Não é para estar aqui. Não tem, às vezes, ainda esse time. E pode estar até melhor. Não tem como a gente julgar. A cabeça gira muito. Acho que é normal devido a informações. Exatamente, Gabi. É isso mesmo. Tem muita coisa passando na minha cabeça. Lu, é normal. Essa semana tomei consciência de algumas reconfigurações e é incrível a luz que se faz. É isso, Carol. Ai, que bom, tá vendo? Olha, e quando a gente está num grupo com todas essas consciências também e a gente se fortalecendo através dessa potência nossa, nossa, isso não tem preço, tá, gente? É um trabalho muito potente mesmo. É porque, como ele é aberto, e a gente não tem muito ainda essa estrutura da gente falar uma linguagem homogênea, a gente ainda fala de uma forma mais superficial. Mas mesmo assim já dá para dar essa tonteira. Bom, gente, vamos direto então agora para o nosso treinamento, porque eu tenho recebido muitas mensagens de vocês dizendo que estão sentindo, sim, sabe, as transformações no dia a dia. E isso, cada vez que a gente entende que quanto mais a gente treina, quanto mais a gente expande, quanto mais a gente pensa que é imaginação, mas na verdade é manifestação, tudo começa aqui. Tudo foi visualizado, pensado e sentido antes de se tornar matéria, verbalizado. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente não está só imaginando,
a gente está cocriando realmente. E o que faz com que isso tenha uma força de manifestação é o amor. Por quê? Porque o amor é a energia, é a frequência mais potente para a manifestação. É a paz e a alegria também. Só que o amor é o que a gente mais consegue trabalhar num grupo. Então, vamos sempre entender que temos uma usina aqui. Então, nesse momento, vamos começar com aquilo que já está dando certo para a gente. Então, vamos começar fechando os nossos olhos e vamos fazer aquela nossa experiência de transbordo de amor, aquele transbordo que a gente sente o nosso chakra cardíaco se expandindo, todo o nosso peito se expandindo. E a gente enxerga uma luz rosa, brilhante, da cor que você quiser, ou dourada, mas que essa luz represente todo o amor que você é capaz de gerar dentro do seu coração. E esse amor, ele tem uma fonte acima de você. Essa inteligência infinita também faz parte desse amor infinito, o qual está dentro de você. E é conectado a uma fonte inesgotável, infinita de amor. Então a gente se conecta a essa inteligência e a esse amor, e a gente deixa que esse fluxo inesgotável, interminável, infinito, comece a munir a gente desse amor e dessa inteligência. E a gente vai vendo o nosso coração palpitando e gerando um amor inesgotável, um amor infinito. E a gente vai sentindo a vibração, a potência no nosso coração, pulsando. E a gente vai sentindo esse amor ultrapassando o órgão coração e invadindo todos os órgãos do nosso corpo físico. E esse amor ultrapassa todos os órgãos, baço, rim, fígado, pulmões, intestino, estômago, bexiga, órgãos sexuais, órgãos reprodutores. Ultrapassa a nossa musculatura, nossos ossos, nossa pele. E agora que o seu corpo está tomado de amor, limpando todas as interferências diferentes do amor, e o amor vai harmonizando e revitalizando cada órgão do seu corpo, cada estrutura muscular, óssea, sanguínea do seu corpo, todas as conexões neurais, cerebrais, tudo vai sendo renovado através desse amor. E agora você vai intencionar, a partir desse amor, tudo aquilo que seja tocado por esse amor. E a gente vai trazer para o centro da nossa reunião, da nossa sala, todos os seus desafios, todas as suas questões difíceis, todas as suas gratidões também. Coloque todas as suas conquistas para que isso seja multiplicado 1000 vezes através de todo esse amor. Coloca aqui cada vitória que você teve essa semana, cada sentimento de fortalecimento que você vem sentindo nessas nossas reuniões. Coloca aqui, para que através de todo esse amor que está transbordando de cada um de nós, isso seja multiplicado 1000 vezes. E você comece a perceber muito mais conquistas. E isso se torne um hábito. Perceber as conquistas diárias na sua vida. Perceber os saltos, as alegrias, a prosperidade entrando. Traz para o centro dessa nossa reunião
as pessoas que você ama e as pessoas que você não consegue ainda amar. Traz as figuras repugnantes que a gente vê e que a gente não consegue sentir, às vezes, uma compaixão. Tragam os criminosos para o centro da nossa reunião. E sem julgamento, vamos só transbordar amor, porque é aquilo que a gente tem dentro da gente. E vamos começar a perceber que a gente é só amor. Para que também esse combustível possa tocar todas as estruturas que foram formadas ao redor do nosso corpo físico e emocional e espiritual e energético, e que possa ser agora dissolvido através da força desse amor, todas essas estruturas que não somos nós, mas que nós nos defendemos através delas. Vai vendo essas películas sendo rompidas por essa força desse amor, por essa luz desse amor. Começa a ser grato pela vida de cada um de nós aqui. Começa a transbordar intencionalmente na vida de cada um. Um treino de enviar amor a quem você conhece, a quem você não conhece também. Coloca aqui a pessoa mais difícil de convivência que você tem. Começa a sentir uma compaixão genuína pela identidade comprometida pela qual ela teve que se expressar durante uma vida inteira, sem ter acesso a essa possibilidade de se libertar desse jugo, dessa prisão emocional. E a gente está tendo aqui essa possibilidade da gente se aliviar de quem a gente não é, para a gente se tornar quem a gente é na nossa essência. Numa família onde a gente pode lidar com as diferenças, é maravilhoso a gente sentir que uma mãe é criativa e assertiva, que um pai é contemplativo, que um filho pode trazer leveza e suavidade, complementando a dinâmica familiar, que o outro filho pode trazer uma impulsividade, uma audácia, que vai dar um ritmo, um tempero, e essa harmonia permite que cada membro da família seja valorizado por sua verdadeira natureza, criando uma melodia rica e diversificada, porque a gente olha para o outro, que é diferente de nós, essencialmente diferente, e a gente admira tanto, que a gente acaba habilitando na gente, pela admiração e pelo amor, aquilo que o outro transborda nele como potência. Então vamos começar a enxergar que a natureza do outro, sendo exatamente como ela é maravilhosa. A diferença é justamente o que me potencializa para ser também a habilidade que o outro já trouxe como natural. Então, hoje, a gente se desafia a questionar e soltar as identidades e papéis que nos foram impostos desde o nosso nascimento. E a gente vai deixando isso solto, livre. Só isso que a gente vai fazer hoje. Em vez de a gente acreditar cegamente no que nos foi ensinado, a gente está se abrindo para descobrir quem realmente nós somos. Repete comigo mentalmente e deixa o seu subconsciente pronto para responder essa pergunta no tempo dele. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu verdadeiramente sou? Onde eu me sinto em
paz, onde eu me liberto das expectativas e limitações impostas pela nossa educação, influência dos nossos pais, quem eu realmente sou. Quando a gente se liberta dessas camadas impostas, a gente começa a ver nossas verdadeiras identidades emergirem e elas vão trazendo tanta alegria, tanta potência, e a gente já não se encolhe mais diante dos desafios. Esse processo permite a gente se reconectar com a nossa essência original, potencializando justamente as nossas habilidades. E as nossas habilidades impulsionam a gente para os desafios. A dinâmica fica correta, porque é a gente que ama o desafio, quando a gente está com as nossas habilidades intactas, prontas. Deixe os seus olhos pesados, tão pesados e fechados que mesmo que eu pedisse para você abrir seus olhos, você nem conseguiria tamanho alívio de se desconectar e se desidentificar com o mundo externo e se reconectar com o seu mundo interno. Quando você fecha os olhos ao externo, seus olhos se abrem ao seu mundo interno. Conversa agora com o seu subconsciente, dizendo que agora é seguro, que ele nos traga respostas, soluções, reconexões com a nossa essência. Respira fundo. Inspira toda a paz e serenidade e expira lentamente todas as tensões e preocupações. Se permite nesse momento relaxar cada parte do seu corpo, da cabeça aos pés, sentindo cada músculo se soltar, cada pensamento se acalmar. Se imagina num espaço seguro, sagrado, esse nosso espaço, um lugar de luz, um lugar de aceitação. Aqui você é livre para explorar quem você realmente é, além de todas as expectativas alheias. Nesse espaço você pode reconhecer as características e comportamentos que você carrega, mas que não refletem a sua verdadeira essência. Pode ser uma crença, um hábito ou uma emoção que não te serve mais. À medida que cada um desses aspectos surge na sua consciência, observa sem julgamento. Reconhece que, embora tenham sido parte da sua jornada, eles não definem mais quem você é. Se visualiza soltando cada um desses traços, um por um, como folhas que caem suavemente de uma árvore. Vai vendo você deixando tudo isso ir embora com gratidão pelo papel que eles desempenharam na sua vida, mas que já não te servem mais. Comportamentos, reações, padrões, defesas, rigidez. Nossa, meus ombros chegam a estar contraídos de tanta rigidez que eu estou captando do nosso grupo. Solta os seus ombros. Mexe sua cabeça se você achar que deve, mas solta. Esse é um ambiente seguro. Tá tudo bem. A única pessoa que você vai encontrar nessa experiência é você mesmo.
Mas antes, vamos liberar nossos pais. Traz à sua mente agora seus pais, ou as figuras que desempenharam esse papel na sua vida. Aqui a gente não tem limite. Mas agora você vai olhar para eles não como pais, não como pai, papai, mamãe, não. Nesse momento, você vai olhar para cada um deles como indivíduos, com suas próprias jornadas e desafios. Eles são essencialmente eles. Não são mais meu pai, minha mãe, não mais. E a gente vai honrar esses seres em evolução como nós, criancinhas evolutivas, e enviar para eles agora toda a nossa gratidão pela forma como eles conseguiram nos amar, nos cuidar, e tá tudo bem. Vamos reconhecer a liberdade deles de serem quem eles são, além do papel e do rótulo de pais. Se visualiza nesse momento cortando. Imagina que você tem uma tesoura de luz e você corta suavemente as cordas das expectativas e das obrigações mútuas. Ninguém tem obrigação com ninguém mais. Corta. Agradece. Ao fazer isso, permita que eles e você encontrem a liberdade. 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 Libera seus pais para que eles sejam livres. E no momento em que você libera seus pais para que sejam livres, você também se liberta. Eu me liberto. Nós nos tornamos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Repete mentalmente comigo. Eu sou livre. E você também é livre, pai. E você também é livre, mãe. Eu compreendo que você sofreu também uma configuração e está tudo bem, a gente não sabia. Mas eu libero agora você para que tenha a sua própria identidade, mãe. Livre de todas as suas dores. Eu libero você, pai, para que você seja livre. Livre de todas as suas inseguranças. Vai vendo seus pais recebendo permissão para existirem em sua verdadeira essência e observa como isso se amplia e vai ampliando essa ideia de liberdade no seu próprio coração. E essa liberdade que o seu coração está experienciando agora vai também sendo informada a partir dos seus conectores neurais e cerebrais para todo o seu sistema, inclusive consciencial. Todos os seus receptores neurais e cerebrais estão informando agora todo o seu corpo, ao seu sistema físico, não físico, vibracional, energético, espiritual, mental, emocional, comunicando a todo o seu sistema, em todas as formas. Eu agora sou livre. Vai retomando a sua respiração profunda e agora imagina uma luz bem forte, permeando cada célula do seu corpo, focando naquelas áreas onde a tensão, a dor, o excesso de alguma emoção se acumulou. E com essa nova consciência de liberdade,
Deixa que essa luz toque essas células e renove também essas células com essa nova informação. Eu sou livre. Livre dos condicionamentos limitadores, livre das dores que eu acreditei, livre das doenças, livre dos padrões limitantes. Eu sou livre. Pensa agora sobre que gordura é essa que você acumulou no seu corpo? Que proteção é essa que agora se tornou desnecessária? Pensa sobre aquelas camadas de gordura que se formaram ao longo do tempo, simbolizando a proteção que você precisou por alguma crença, por alguma dor, por alguma configuração. As barreiras contra o mundo externo. Visualize essa gordura começando a se dissolver. E agora essas gorduras físicas, esse excesso de gordurinha, a pochetinha, a gordura nos braços, nas pernas, nas coxas, vai vendo ela agora se dissolvendo, gota a gota, se derretendo sob essa luz quente da sua consciência. Diz para essa gordura: você não faz parte de mim, eu não preciso mais dessa defesa. Eu não preciso mais de ser acima do meu peso para poder me tornar forte. Eu sou forte através da minha leveza. Reconheça que você não precisa mais desse escudo para se sentir seguro, nem para se sentir forte. A verdadeira força vem da sua leveza, da sua capacidade de ser vulnerável, de ser aberto. Deixa essa nova compreensão banhar cada célula, transformando o que antes era proteção em energia renovada para viver a sua verdade, a sua liberdade. Vai sentindo seu corpo se tornando leve, mais magro, mais ágil, mais alegre, mais potente. Foca agora na sua musculatura, nas tensões, e sente agora seus músculos. Onde existe tensão aqui no meu corpo que não precisa mais existir? Permita que cada músculo, cada fibra relaxe e vai soltando tudo aquilo que não te pertence mais. Não há necessidade de se contrair contra o mundo. A sua resistência natural é suficiente. A sua resiliência ela é suficiente. A sua leveza, a sua maleabilidade ela é suficiente. Sente o alívio que vem desse relaxamento profundo de cada músculo, liberando a tensão acumulada que não é sua. Deixa que ela vá embora. Tensão é comandada e você agora pode se dissolver e sair de mim. Eu não preciso mais de você. Eu já me reconheço. Eu já sei quem eu sou. Estrutura óssea e o peso das responsabilidades. Visualiza seus ombros. Que pesos você tem carregado que não são seus? Esses pesos podem ser expectativas de outros, responsabilidades antigas, responsabilidades que você teve desde a sua infância, quando você assumiu responsabilidades que não eram suas. Pode soltar. São dores, sofrimentos que não lhe pertencem. Pode soltar. Veja esses pesos se transformando em pequenas pedrinhas que caem suavemente no chão, vão se tornando poeira, deixando seus ombros leves e livres, seus ombros prontos para suas asas, e não mais para os pesos. Imagina que dos seus ombros agora vão saindo estruturas de asas para os seus voos. Sente a liberdade de se mover sem fardos, sem cargas. Acabou.
coluna, o suporte da vida. Concentra sua atenção na base da sua coluna, o fundamento da sua sustentação. O que que você teve que sustentar na sua vida, que não era só você, e que sobrecarregou a base da sua coluna? Pergunta para você mesmo quais pesos eu estou carregando ainda que não são essenciais. E permite que qualquer peso, pressão ou responsabilidade que não seja realmente seu se dissolva. E vai vendo tudo se dissolvendo em você. Todos esses pesos. E dá enjoo mesmo. Pode ser que sinta enjoo, sim. Visualiza sua coluna se alinhando perfeitamente, sendo sustentada apenas pelo que é essencial e verdadeiro para você, para que você se mova. Relaxa sua lombar, a sua autonomia. A região lombar muitas vezes reflete o estresse de sustentar o que não nos pertence. A gente toma para a gente pesos que não são nossos, responsabilidades que não são nossas, pessoas que a gente quer se responsabilizar, mas que não nos pertence. E a gente tira delas até o direito de se desenvolverem. E sobrecarrega a nossa lombar. Então veja qualquer dor ou tensão nessa área como energia estagnada. E agora é hora de você liberar tudo isso. Começa a aquecer essa energia que está estagnada, calcificada, começa a aquecer, bota um fogo aí agora. E vê isso se derretendo, estalando, quebrando. Imagina essa energia se dissipando, deixando seu corpo leve, sua mente clara, sua lombar relaxada. E agora você pode dançar no seu ritmo, a sua vida, proporcionar a você os seus próprios estímulos para os seus voos. E agora vamos finalizando toda essa nossa renovação. E a gente não vai se renovar, a gente vai se reconectar com quem a gente é. A cada respiração, vai sentindo como se camadas desnecessárias estivessem sendo limpas. Cada exalação é uma oportunidade de soltar o que não nos serve. Leva isso para a sua semana inteira. Cada vez que você for exalar o ar, imagina que continua saindo de você toda essa consciência que a gente está fazendo nesse treinamento. E cada inalação, cada vez que você inspira, traz luz e renovação, reconexão com você. Mesmo que você ainda não saiba exatamente quem você é, cada vez que você inspira, você intenciona que você já sabe e fica feliz. Seu corpo, seu espírito, eles sabem muito bem quem você é. A sua potência, os seus prazeres, as suas habilidades, os seus dons, a sua alegria. Vamos concluindo essa meditação agora com um sentimento de gratidão pelo seu corpo, pelo seu espírito, pela sua alma, pela sua mente, pela sua energia, pela sua jornada. Sendo grata por esse momento nosso. A gente está aqui reunido com tanto amor, com pessoas objetivando as mesmas coisas que a gente, focadas nessa sintonia, nesse sincronismo. Vamos intencionar que mais pessoas estejam aqui com a gente, reforçando essa nova consciência de amor, de potência, de liberdade. Vai se sentindo renovado, vai trazendo a sua consciência para o presente, vai se sentindo mais leve, tendo a certeza que quando você abrir os seus olhos, você é uma nova consciência. Você é você na sua essência.
Intenciona que você passou pela transformação e a metamorfose, se tornando você, alinhado com tudo que te traz força, poder e potência. Com o espaço agora limpo dos antigos papéis, expectativas, já voltando a sua atenção para o núcleo da sua verdadeira identidade, imaginando essa luz brilhante no seu peito, representando sua essência pura, não mais moldada por nenhuma influência externa. Vai sentindo quem realmente você é, sua inteligência infinita, tomando conta de tudo agora. Vai perguntando para ela quem sou eu. Respira fundo em cada respiração. Vai sentindo essa luz se expandindo, iluminando cada parte. Cada respiração, expiração, vai soltando esses resíduos, continua fazendo isso, vai se habituando. E agora, vamos aproveitar, antes de finalizar de vez, vamos fazer umas afirmações. E eu vou habilitando. Se vocês me derem um sim, vocês vão repetindo mentalmente, que eu vou instalando em cada célula, em cada átomo, em todas as dimensões, em todas as vidas simultâneas. Enquanto a gente vai se banhando nessa luz de verdade e de potência, você vai vai repetindo, respondendo um sim para mim e repetindo mentalmente comigo. Pode ser em voz alta, se você preferir. Eu sou livre para ser quem realmente eu sou. Eu libero meus pais para serem verdadeiramente eles mesmos, livres de qualquer rótulo. Eu aceito minha essência original, pura e poderosa. Eu me movo na vida com leveza e alegria. Eu amo os desafios pelos quais eu passo, porque eu cresço, me desenvolvo, me torno corajoso, corajosa. Eu escolho viver de acordo com a minha verdadeira natureza, desde a minha matriz original. Eu sou livre. Eu só reconheço a minha verdadeira essência e dispenso, com gratidão e amor, tudo aquilo que não me pertence. Está feito, está feito, está feito. No seu tempo, pode ir abrindo seus olhos. Tá tudo bem? Alguém quer compartilhar? Todo mundo acordou? Tá todo mundo acordadinho, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Foi bom? Foi Lívia, ótimo, tô me sentindo mais leve. foi o Fê que falou, Fê? Oi, tô me sentindo mais leve. É a Então, primeira vez que eu participo. ai, que bom, Fê. Seja bem-vindo. Espero que goste, Obrigado. que volte mais, porque é um exercício, sabe, Fê? E quanto mais a gente vai ativando isso, o nosso próprio sistema vai reconhecendo. A gente reconhece muitas coisas negativas, né, que a gente veio reconhecendo ao longo de uma vida inteira. E para a gente reconhecer tudo que é positivo, a gente precisa de emocionalizar, que é o que a gente faz aqui, e repetir, né, para que essas informações se tornem muito claras dentro da gente e se tornem também habituais, naturais, para que a gente seja isso sem nenhum tipo de esforço e vá contrabalançando com tudo de negativo que a gente já viveu até hoje. Sim. Vamos lá, Lívia. O- Mas obrigada, Fê, pela sua participação. Espero que você volte, amor. Obrigado, com certeza vou voltar sim. Tá bom. Vamos lá, Lívia. O relaxamento também me relaxou bastante, mas eu achei interessante na parte que você falou do ombro. Eu estava com a mão aqui, que eu acabei deitando, então eu estava com tensa,
falou assim do ombro, relaxou o ombro, mas na hora que relaxou, parece que eu imaginei que eu estava segurando tipo um pote assim de açúcar, e na hora que eu vou pegar, cai. Aí me deu aquele susto real mesmo, assim. Aí eu senti no corpo o quanto está tenso o meu corpo e o quanto foi relaxando aos poucos. Sim, eu senti muito forte o ombro e tudo muito tensionado. E quando eu senti, veio uma informação. Tem muita gente no grupo que tá com essa tensão, porque é até difícil realmente, né, quando a gente recebe informações e a gente relaxar. Por isso que é o exercício. E quando a gente está nesse grupo, né, com uma consciência muito similar, a gente consegue potencializar isso na gente com essa mesma ajuda, que pode ser invisível, mas ela existe. Então, quando a gente está sozinho, a gente dispersa muito mais. Aqui, com essa condução, né, e com essa ancoragem, a gente vai sentindo. Por isso que eu sinto às vezes, né, que eu tô tonta, porque eu vou captando, mas é o que eu digo, essa é a minha habilidade. Você imagina se eu ficasse empurrando isso por mais tempo, entende? Então, quando a gente começa a fazer aquilo que é a nossa habilidade, isso vai começando a se expandir. Não tem como a gente andar para trás. Uma vez eu dei uma palestra, e é importante, vou falar isso aqui rapidinho para vocês, em que eu falava muito sobre os nossos pequenos prazeres. Então, às vezes, a gente tem vergonha de, por exemplo, botar um som alto e dançar pela casa. Quando você faz isso, você vai ativando dentro de você uma energia que é sua e que está com vontade. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que empurraram essa coisa de tocar um instrumento. Ah, porque não vou conseguir tocar um violão com essa idade. Ah, porque eu gostaria de cantar, mas eu tenho vergonha, porque, poxa, como é que eu vou ser uma cantora já com 40 e tantos anos? Falei, gente, a gente precisa de botar para jogo, a gente precisa movimentar aquilo que está dentro da gente, mesmo que seja algo que aparentemente seja infantil. Eu uma vez dei uma bronca, bronca mesmo, bronca de mãe. Só que foi a bronca mais interessante, né, da minha vida. Que na época da pandemia, meu filho estava triste dentro de casa, sabe? Estava assim meio desanimado. Meu filho sempre foi muito ativo. E um dia eu cheguei e dei uma bronca nele. Bronca. Há quanto tempo você não surfa? Aí ele parou, ficou me olhando. Eu falei, tô falando sério, não tô brincando. Aí ele, porque porque você quer, porque a água do mar tá fria e a minha roupa. Eu falei, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Você não pode ficar sem surfar. Há quanto tempo você não anda de skate? Há quanto tempo você não rala esse teu joelho, essa tua perna que ele vivia, sabe, com a canela toda ferrada? Por quê? Porque aquilo é a geração de energia dele. E eu dei bronca Hã? real. Então a gente tem que entender que quando a gente olha para um filho, a gente não pode olhar Dormi para o agora. filho querendo proteger o filho. A gente tem que olhar para o filho querendo que ele seja a potência máxima dele. Ainda que Quê? seja hoje. Então vai tomar, não vou trazer, não. Peraí, tem algum microfone aberto. Ainda que seja, como ele voltou agora, para o jiu-jitsu, e aparece de vez em quando com a orelha estourada, e aparece de vez em quando falando que pô, um desmaiou no treino. Eu falo, o que que eu posso fazer? Mas ele precisa de botar para jogo as habilidades dele. E a gente tem dentro da gente, só que a gente recolhe. Ou porque eu estou trabalhando muito, então eu não tenho tempo de sair para fazer alguma coisa que eu goste muito, entende? Só que é isso que gera essa coisa, sabe, que vai liberando a gente. É dançar, é cantar, é mergulhar, é nadar, é brincar, é jogar um jogo, é um esporte, é qualquer coisa. Só não pode ficar essas coisas guardadas como se fossem simplesmente ações que a gente só fazia quando era criança. Não pode. Porque a gente perde o nosso poder pessoal, a gente perde a nossa energia, a nossa ânima. Entende? Bom, deixa eu ler aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não seria uma estaca? Ela é muito mais legal. Rosana, Oi? Rosana, tá me Oi? ouvindo? Quem está falando comigo? Sou eu, sou eu, Eu? sou eu, Lucinéia.
Ai, Lu, peraí. Ah, agora eu tô te vendo, é porque eu tinha que passar todo mundo ali. Fala, Lu, meu amor. Então, quando você pede, faz a meditação e fala para visualizar os pais, veio uma outra, veio meus pais e veio a minha filha. Tem alguma coisa a ver? Peraí, veio os seus pais, congelou um pouquinho, eu não ouvi tudo. Veio os seus pais e a sua filha, foi isso? Isso. Tudo bem. Quando a gente faz uma meditação guiada, a única coisa que a gente não pode é travar. Tudo está certo como é. Porque se veio, tinha uma informação ali. Aí, Lu, para a gente não ficar caso a caso, porque a gente teria que ver, a gente teria que aprofundar para ver, nossa, por que que veio? Para a gente não fazer isso, Então, a gente e eu achei, fala. e eu achei meio que depois você continuou, eu falei, não, deixa seguir, e eu fui fazendo os mesmos processos que dos pais com ela e tudo. E aí, logo em seguida, você veio falando assim, é, a gordura, a placa de gordura que vai se dissolvendo, como se tivesse ali no meio das pessoas, né? Alguém que estava com esse peso, com essa proteção. E tem uma coisa que eu tô sempre, quando eu a vejo, porque ela está acima do peso, ela não está se movimentando, e eu olho para ela como se ela não tivesse com saúde, porque eu vejo nela, ela está parada, ela não está se exercitando e só está ganhando volume. E isso, eu fico desconfortável, né? Porque eu sei que eu olho para ela e falo assim, ela está inflamada, ela está doente e ela não consegue se perceber, né, nesse sentido. E aí você veio falando, eu falei assim, então é para que ela esteja aqui no meio, é para Tá que ela explicado, esteja aqui, né? para que ela receba. Tá explicado. E agora o mais importante é o que eu ia falar antes e você já entendeu. O que que eu ia falar? Quando a gente não tem como entender, né? Você já entendeu. Mas se a gente não tivesse como entender o porquê daquilo está acontecendo, se a gente não tem, às vezes, uma condição de fazer um trabalho mais profundo naquele momento, confia na inteligência infinita que está acima de nós, mas que é o nosso canal, acessando essa inteligência infinita. Quanto mais limpo está o seu canal, mais você vai perceber essa inteligência infinita que você acabou de ver. Você não sabe por quê, na hora que eu falei paz, a sua filha entrou no meio. E de repente, minutos depois, durante o mesmo processo, eu falo sobre gordura e é o que ela estava precisando ouvir e se curar. Então, tem uma inteligência infinita sua que acessou essa informação no meu campo antes mesmo de acontecer. Olha que máximo. E é isso que esse treinamento, que esse exercício vai possibilitando para a gente. Quanto mais a gente vai fazendo, quanto mais a gente vai reduzindo as nossas resistências e quanto mais a gente vai entrando nessa amorosidade, mais a gente vai se tornando. Exatamente essa potência, sabe? Essa leveza da gente conectar. Não é da gente ficar se entupindo de informação, é a gente conectar e a gente saber. Através de uma conexão, a gente receber as informações. Você recebeu. E agora, só para complementar, quando a gente quer, às vezes, né, a saúde de um filho, a consciência de um pai, quando a gente quer alguma coisa, a gente não tem como chegar nessas pessoas. Eles são indivíduos livres, apesar de serem nossos filhos. Eles são livres para serem eles mesmos, para escolherem a jornada deles, o caminho deles, o livre-arbítrio. O que a gente vai fazer é o que a gente está fazendo, é liberando a gente, porque quando a gente libera a gente rompe uma corda energética que estava se multiplicando e através de nós também. Aí a gente rompe, acabou. Já não passa mais essa mesma informação. E quando eu consigo isso, o que que eu faço?
eu trago, isso eu vou trabalhar com vocês depois futuramente. Eu trago a consciência dessa pessoa para dentro de mim e jogo bastante amor para ela. Dentro de mim, não impondo nada a ela. Eu libero ela para as consciências que ela quiser. Só que eu jogo amor para ela. Quando eu jogo amor, automaticamente as consciências vão se tornando elevadas. E eu começo a olhar para o meu filho não como alguém que não tenha condição de andar com as próprias pernas e escolher seu próprio caminho. Eu começo a olhar para o meu filho, para minha filha, com saúde plena. Eu enxergo ela com saúde plena. Se ela quer ficar paralisada, com gordura, ok. Eu enxergo e entrego para ela saúde, alegria, movimento, tal. E de tanto que a gente sente isso, o outro recebe. Porque não tem como, mas eu tenho que sentir. Se eu sinto e eu não consigo, sabe? Eu não consigo, eu vejo a minha filha, eu estou mais identificada com o externo do que com o meu interno. E eu tenho que me reconectar com o meu interno, que é a minha potência, lembra? Todo esse trabalho, Sim. gente, é para isso. Fala. E acredito que isso aconteceu exatamente hoje, porque quando você fala do transbordo, e então eu liberei ela para que ela, seja autêntica, seja ela, e eu seja eu, É isso. entendeu? E E você sendo aconteceu hoje. você, o que vai acontecer é que a conexão energética dela com você vai ver você habilitada na sua liberdade e vai também, porque tem uma, né? É invisível o nosso campo. 95% mais ou menos é totalmente invisível e inconsciente e está se comunicando. Então, essa comunicação é muito mais forte por aqui do que verbalmente. Por isso que não adianta a gente falar, mas adianta a gente Sim, sentir. Tá sim, bom, amor? muito bom. Alguém mais? Maravilhoso. Obrigada, amore. Essa semana tomei consciência de alguma. Ah, isso aqui a gente já fez. Relaxei tanto que dormi. Uau, Posso para contribuir? onde eu fui? Só sei que foi sendo transformador. Que bom, foi ótimo. No começo não tinha posição confortável. Fiquei quase em posição fetal. Isso é interessante também, hein, Rô? Posso contribuir, Rosana? Isso aqui é muita cura. Pode, deixa eu só terminar só essa coisa. O tanto que sou grata por estar conectada a tudo isso. Que bom, Rô. Só vou terminar aqui, Thaís. Minha energia mudou completamente. Eu estava bem sobrecarregada e fiquei muito leve. Obrigada, Rosane, e todos que participaram dessa emanação. Top, Thaís. Tá vendo? Que maravilha. Fala, Carolzinha. Não, vou contribuir bem rapidinho aqui com a Lucinéia, né? Que essa questão que tu trouxe ali da gente visualizar a pessoa, entregar para a pessoa a saúde, ver ela, é muito real, porque eu trouxe a minha mãe aqui para minha casa, vai fazer uns 2 meses atrás, porque ela passou por um processo de câncer e abstinência do cigarro, engordou horrores, né? Mais de 40 quilos, e também estava nessa situação de eu ver ela ali naquela obesidade, dificuldade de se mover e só na cama, e enfim. Só que eu entendia que se eu mandasse para ela mais pena, olhasse para ela mais doente, né? Isso ia intensificar ainda mais. Mas, assim, por conta de toda uma coisa que eles acreditam e a gente não pode interferir, meu pai cuidando dela e sempre ali com aquele peso de tadinha, tadinha, eu sentia no meu coração que eu precisava trazer ela para minha casa, né? Para entregar para ela uma coisa diferente. E eu Sim, sabia que nessa entrega ela ia conseguir dar uma respirada, né? E ela veio aqui para casa, consegui trazer ela sem o meu pai, porque eu disse, eu preciso que esteja sem o meu pai, porque meu pai não entende essa coisa de energia, ele ainda não, isso não entra na cabeça dele, eu tenho que respeitar. E ele entregava aquele amor ali com aquele olhar de pena o tempo todo, cuidando da minha mãe com muito zelo, mas aquilo colocava ela ainda mais naquele estado de, né, de ficar na cama. E quando ela veio para cá, só para ser bem rápida, aconteceu isso, assim, que ela disse para mim, meu Deus, minha filha, eu não estou conseguindo acreditar no que está acontecendo, porque com 15 dias ela desinchou 10 quilos, né, claro, eu ali entregando, cuidando da alimentação dela, mas o fato de eu olhar para ela sempre com saúde, conversando com ela, vendo ela, assim, era uma coisa tão real na minha cabeça que quando eu ia acordar ela, eu já acordava com aquela coisa de ela já saindo da cama com facilidade,
que os passos dela foram vindo e a vontade dela de sair da cama foi vindo, e ela ficou 30 dias aqui em casa e a mudança dela foi assim absurda. Que o meu pai, né, quando eu fui levar ela de novo, ele disse para mim: eu sou obrigada a me render, porque eu não estou acreditando nisso. Eu trouxe minha mãe para minha casa, são 4 horas de viagem. Eu levei normal, né? Foram quase 7 horas, porque ela vinha com muita dificuldade no carro, chorando, chorando muito. E eu deixei ela naquele processo de ir limpando, né? Deixando para trás um monte de coisa. Mas, assim, 30 dias e não foi feito nada demais. Os mesmos cuidados do meu pai estavam sendo feitos, a única diferença era cuidar da alimentação dela, mas a forma que eu via ela era muito incrível. Então, assim, olhar para ela e ver saúde, entregar isso que tu falou é muito real. Entregar para ela, tipo assim, eu entregava para ela aquilo, a forma como eu via, tipo assim, ela saudável, ela andando, e as coisas foram acontecendo. E tu vê, ela já tá, deu quase 18 quilos menos, porque ela voltou para casa e está continuando. E o processo dela só vai porque ela conseguiu entender um pouquinho, né, dessa coisa da gente entrar numa frequência de saúde, de se visualizar. Isso é muito mágico. Top, Enfim, muda muito, top. né? E o Então, que, assim, finalizando, o que você falou, né? Que o seu pai falou, né? Com todas as dificuldades dele compreender, que ele falou: eu tenho que me render. Se você tivesse falado para ele, ele teria resistência. Como foi experienciado e ele viu, então por isso que quando a gente faz com a gente e o outro vê, ele fala: nossa, o que está acontecendo que ela está tão bem? Mesmo que não pergunte, mas a pessoa sente na sua vibração, na sua frequência, que você está bem. E é tudo que ela quer é estar bem também. Então não adianta, se a gente fala, a pessoa cresce 2 metros de altura de resistência e não quer te ouvir. Então você percebe que é um erro a gente se colocar para o outro na hora de uma transformação. A gente tem que se colocar para a gente, gerar na gente essa potência, essa energia, essa cura, e aí da gente que transborda, aí o outro sente. Quando ele sente, ele quer também. Então é isso, gente. Que bárbaro. Minha energia mudou. Ah, esse aqui foi da Thaís. Bom, então todos, tá tudo bem? Vamos ter uma semana incrível, então. Gente, então uma boa noite a todos e que, Boa fi- noite a todos. que carreguem essa consciência nova aí, que realmente é das principais consciências que a gente precisa ativar, é a da nossa identidade. Então, vamos com tudo agora, no nosso tempo, retornando, a gente vai percebendo ao longo, né, desses dias o que que a gente já pode ir soltando que trava um pouco, né, a nossa potência, e a gente vai resgatando também a partir de coisas bem simples, de prazeres bem simples nossos, a gente vai reconectando, sabe, a nossa essência. Mesmo que a gente pense que são coisas infantis, retomem, façam, tá? Para vocês poderem experienciar o que que é reconectar com a sua potência máxima. Boa noite a todos. Então, um beijo, amo vocês, uma semana incrível para todo mundo e a gente se vê. Agradeço por hoje, Rosana, Ana, também. obrigada, amor. Obrigada, obrigada, gente. Obrigado. obrigada, Obrigada, Rô. Obrigado a Marisa. todos vocês. Boa Obrigada a noite. todos. Boa noite. Beijo, Boa Boa noite. gente. noite, gente. Boa Boa noite. noite. Rô, Boa noite, John Boy. Oi. tô aqui. Boa noite, Paulinha. Sua linda. Ó, Então, ó, desculpa que eu cheguei atrasada, mas acontece, tá? acontece, Paulinha. Aqui a gente entende tudo, meu amor. Tá bom? Então, um beijo, uma semana maravilhosa para todo mundo. Bye, bye. Tchau, obrigado. Beijo, Rô. Beijo. Beijo.